Capítulo 13. De volta a Tebas. O restante daquele dia foi bem dedicado à preparação da minha bagagem e ao repasse das minhas atividades a outros funcionários da Casa da Vida. Os pacientes que eu estava tratando seriam atendidos por um jovem rapaz muito promissor na área da medicina, chamado Kepper Ha. Após concluídas as minhas atividades naquele dia, retornei para casa e jantei com minha esposa. Eu deveria partir imediatamente, mas desejava ficar mais alguns momentos com ela. Sabia de sua apreensão por não podermos ter filhos desde a tragédia ocorrida em sua primeira gravidez. E se a disfarçava, mas eu sabia que aquilo lhe dilacerava a alma. Nefertiti já tinha 3 filhas e estava no 8º mês de sua 4ª gravidez, enquanto nós não sabíamos se o futuro nos abençoaria com uma criança para alegrar nosso lar. Eu procurava demonstrar pouco interesse por crianças para tranquilizá-la, mas ela sabia que adorar o rebuliço das crianças era algo inerente ao povo egípcio. Conversamos descontraidamente por algumas horas até que nos dirigimos ao cais. Nefertiti e Ramoses nos acompanharam. Era evidente a apreensão da esposa real do faraó. Akenaton estava acamado e necessitava de socorro urgente. Depois das crises diárias, ele passava horas sem forças para erguer-se na cama. Ao chegarmos ao cais, em frente ao palácio, percebemos a aproximação do barco militar de Horemheb, subindo o rio em direção a Tebas. Sinalizamos para o oficial que pilotava a nau e ele atracou no porto. Eu dispersei a barca real e decidi seguir junto com o general egípcio. Era importante me atualizar sobre o mundo lá fora. Os anos se passaram céleres em Akhetaton. Merit Aton, a filha mais velha do casal solar, já estava com 6 anos de idade. Ela havia nascido no 1º ano de construção da cidade celestial. Horemheb recebeu-me de bom grado em seu barco. Partimos imediatamente, rio acima, em direção ao sul. Lembrei dos meus primeiros anos como diplomata da região de Aton, enquanto Akhetaton era construída. Desde aqueles dias eu não havia realizado mais longas viagens. Nem 30 minutos haviam se passado desde o início da viagem e Horemheb já andava apreensivo de um lado ao outro do barco, batendo com seu chicote na perna. Era possível perceber a apreensão em seu semblante. Algo me dizia que eu precisava conversar com aquele homem e, quem sabe, conquistar a sua simpatia. Com esse objetivo, me aproximei e perguntei: qual mal te aflige, Horemheb? Ele virou-se para mim e desabafou. Talvez ele estivesse esperando que eu lhe desse uma abertura para falar. Radamés, ouve. Estive com Abi-Epa, rei da terra de Canaã. Tu sabias que ele enviou uma correspondência ao faraó solicitando um reforço militar para o seu reino? Ele me disse que 2 guarnições hititas estiveram em Jerusalém, Jericó, Megido e Gaza para estudar a região. Nada fizeram, mas isso é um prenúncio para a invasão. E o que o faraó fez? Nada, absolutamente nada. Por Horus, o que se passa na cabeça de Akenaton? Eu o convidei a sentar-lhe e disse-lhe: Horemheb, o faraó não deseja guerrear, mas sim irmanar-se aos povos vizinhos. Certamente ele irá em pessoa visitar esses povos e propor a paz. Mas por que não o avisaste dessa situação agora, quando apontastes em Akhetaton? Do que adiantaria, bravou ele. O faraó, como tu disseste, não quer guerra, e também fui informado de seu estado de saúde. Eu preciso chegar rapidamente a Tebas e solicitar autorização a Aie para pelo menos reforçar nossas posições na terra de Canaã e no delta do Nilo. Horemheb levantou-se e começou a andar novamente pela proa do barco. Ele era um homem muito inquieto, dificilmente ficava alguns minutos parado.
Vê-lo sentado era tão raro quanto ver um cavalo deitar. Depois de andar por alguns instantes, ele parou na ponta da proa e ficou segurando uma corda que hasteava a vela. O seu joelho balançava para trás e para frente em um ritmo monótono e impaciente, como se suas pernas desejassem correr imediatamente para Tebas. Admirei Horemheb por isso. Ele era um homem de ação e amava sua pátria. Ele podia não entender a missão de Akenaton, mas lutaria pelo faraó e lhe seria fiel para salvar o Egito de uma possível invasão dos povos inimigos. Então levantei-me e caminhei até o lado de Horemheb e disse-lhe, enquanto a brisa do Nilo esvoaçava os nossos longos cabelos: Akenaton é um bom homem e um verdadeiro enviado de Deus. Os homens ainda não o compreendem porque a sua mensagem é transformadora. Mas se tu te aprofundares na mensagem que ele procura ensinar ao povo da terra de Queme, verás que ali mora a felicidade. Vê o caso da libertação dos escravos? Coloca-te no lugar de um escravo. Imagina que por um acaso infeliz do destino tu fosses um escravo. Akenaton quer a felicidade para todos e não apenas para alguns privilegiados. Ele, o maior dos privilegiados, pela sua condição de faraó, abre mão de seus direitos onipotentes para propiciar uma melhor condição de vida a todos. Acreditas que ele está errado em pensar assim? Guerras, Horemheb, só trazem dor e morte. O único vencedor das guerras é a própria morte. Horemheb olhou-me profundamente nos olhos e disse: bonitas palavras, Radamés, mas podem ser aplicadas somente na cidade dos sonhos, entre aspas, de Akenaton. Aqui fora, no mundo real, a história é bem diferente. Eu gostaria de ver os teus pensamentos caso seguíssemos as ideias de paz e amor do faraó e depois fôssemos dominados pelos hititas e colocados a ferro. Eu gostaria de ouvir a tua filosofia quando estivéssemos acorrentados e assistíssemos impotentes as esposas e as filhas da terra de Queme sendo violentadas pelos bárbaros hititas. Eu abaixei os olhos, reconhecendo as palavras de Horemheb. Em seguida falei: o mundo não deveria ser assim. Ele soltou uma sonora gargalhada, bateu com o chicote na perna e dirigiu-se para o interior da embarcação dizendo: mas é assim, meu caro amigo. Ou somos nós, ou então serão eles quem dominarão. Assim é o mundo. Alguns dominam, outros servem. E eu te juro, por Horus e todos os deuses do Egito, que permitirei que o Egito se curve aos hititas. Akenaton deve mudar sua forma de pensar. O faraó é o símbolo do Egito. Um faraó fraco significa Egito fraco. Acompanhei os passos de Horemheb até o interior da embarcação e depois de virar-me para apreciar a beleza do rio sagrado, pensei: ah, grande Aton, tu és a natureza e o universo, mas por que nós, a tua criação, não te compreendemos? Quando nos libertaremos de nossas paixões inferiores? Porque o ódio, a inveja, os ciúmes e a maledicência possuem raízes tão profundas em nossas almas. A viagem prosseguiu por vários dias de forma propícia. Os ventos nos foram benéficos e Horemheb, apesar de seus gestos rudes, tinha simpatizado comigo. Por isso, nos tornamos bons amigos. Conversávamos por longas horas sobre política e táticas militares. Apesar de eu ser contrário à guerra, não me incomodava em falar e discutir sobre o assunto. Inclusive, eu falava sobre tratamentos médicos para cortes profundos causados pelas espadas e facas. O general se interessava e algumas vezes dizia não acreditar no poder curativo de algumas plantas que facilmente são encontradas no deserto. Ele então batia no meu ombro e dizia: Radamés, um dia irás comigo em uma campanha militar para chefiar a equipe médica. Quero te ver receitando versos de louvor a Aton em meio ao inferno de uma batalha. Ao ver que eu me chateava com aquelas colocações,
Ele me pedia desculpas e dizia sinceramente: não era minha intenção ofender-te, mas não consigo compreender como vocês, que vivem em Aquetaton, conseguem acreditar ser possível viver dessa forma, sem guerras e desentendimento entre os povos. Isso é algo impossível, e nem 1000 anos viveremos conforme prega o faraó. Graças a Deus não poderíamos ver o futuro naquele instante, porque se assim fosse possível, mais uma vez eu seria humilhado pelo general egípcio. Passado 3000 anos, o pensamento de Horemheb ainda é onipresente em nosso mundo. Mas são pensadores como Akhenaton que conduzem a humanidade para o caminho da evolução espiritual. Mais cedo ou mais tarde, a verdade deve prevalecer, cabendo aos grupos espirituais que reencarnam nos diversos mundos do universo promover-se para uma vida superior. Ao aproximarmos de Tebas, meu coração disparou. Nada havia mudado. A cidade parecia ter sido congelada no tempo. Antigamente era comum dizer que Tebas possuía o espírito do escaravelho, Keper, em razão das constantes transformações que ela sofria, impostas pela sede de grandeza dos faraós da 18ª dinastia. O famoso pó de granito, que empoeirava tudo e a todos, já não existia mais, e o povo parecia mais pobre e revoltado do que nunca. Tebas havia perdido a sua beleza mística. O que o povo mais sentia era a perda do direito de realizar o festival de Opet, a procissão do deus Amon. Alguns boatos pela cidade confirmavam que a procissão havia sido realizada aquele ano, ao contrário da determinação do faraó. Eu me dirigi imediatamente ao Palácio Real, onde informei o estado de saúde do faraó à sua mãe Ti e ao vizir Aie. Claro que apenas contei-lhe tratar-se de uma ligeira indisposição para não alarmá-los, mas Ti demonstrou interesse em viajar imediatamente para Aquetaton. Aie hospedou-me na casa dourada do faraó em Tebas e perguntou-me qual era o motivo da minha ida até a antiga capital do Egito, pois o comunicado sobre a saúde do faraó poderia ser feito pelos correios, que desciam e subiam o Nilo semanalmente. Eu então disse-lhes que estava apenas tratando de assuntos de interesse do faraó, portanto não me iria demorar por muitos dias. O vizir, com seu olhar de raposa, enrugou a testa e olhou-me de forma desconfiada, mas nada disse. Aquela atitude de Aie aumentou as minhas suspeitas em relação à fidelidade dele ao faraó. Entrei no quarto que me foi destinado e me atirei sobre a cama. Com a cabeça em confusão e o coração angustiado, pensei: o que farei agora, se ao menos eu tivesse uma pista? Bom, ficar deitado não resolverá. Preciso sair à rua, procurar algo que possa ligar a visão que tive à enfermidade de Akhenaton. E assim fiz. Caminhei pelas ruas centrais da cidade, relembrando os tempos em que ali morei. Lembrei-me então de Anek, o bom homem que havia ensinado a ler e escrever e fez-me conhecer a doutrina secreta por longos meses em sua casa no subúrbio de Tebas. Ao chegar lá, ele me abraçou e disse: tu estás de volta, meu louco aluno. Como um rapaz com uma inteligência brilhante pode se entregar a essa loucura do faraó? Quem sabe tu não estás se escondendo um segredo? Anek estava bem mais velho, mas permanecia lúcido, alegre por vê-lo em boa saúde. Eu disse: quantas vezes insisti para que seguíssemos comigo para a nova capital, mas fugiste ao convite, alegando não desejar afastar-te dos filhos e dos netos. Caso estivessem morando lá, muitos aprenderias. Todos os sábios do mundo ou vivem lá ou visitam a grande capital do Egito para desenvolver a sabedoria do novo mundo que está para nascer. Anek sorriu com as suas faces rosadas e disse: deves estar louco. Todos sabem que Aquetaton não passa de um vilarejo repleto de vagabundos.
Isso é o que dizem aqui nessa cidade do demônio Amon. Pior que o Vilset. Deves ir lá para ver pessoalmente e tirar tuas próprias conclusões. Ao chamar Amon de demônio, Aneque fechou o semblante e revidou. Quem está com o demônio na mente é esse teu faraó herege que pretende destruir o Egito, expulsando Amon de nossas vidas. Agora o grande Deus e sua família não nos abençoam mais. Nossa vida só piorou desde que o herético começou o seu reinado de insensatez. Eu fico muito triste por tu estares assim enfeitiçado por esse louco. E cuida-te, porque aqui em Tebas não gostamos da religião da cruz, entre aspas. Aneque fazia referência à cruz Ankh, que o faraó enviou em todas as cidades do Egito para que fossem erigidos templos a Atom. Triste com a atitude de Aneque, perguntei onde havia sido construído o templo de Atom para que eu pudesse orar, pois o dia já estava se encerrando. Ele, com desdém, indicou-me o caminho. Fui embora com o sentimento que havia perdido um grande amigo. Depois daquele dia nunca mais o vi. Acredito que morreu poucos anos após, pois quando fui obrigada a voltar a residir em Tebas, não mais o encontrei. Caminhei pelas ruas de Tebas até o local que Aneque me havia indicado. Lá encontrei o templo de Atom. Era próximo ao santuário principal de Amon, que apesar de fechado pelo faraó, possuía um movimento intenso de pessoas entrando e saindo com seus amuletos sagrados ao peito. Já o templo de Atom estava vazio e abandonado. Havia apenas 2 funcionários do faraó, sendo que um estava com um corte profundo na cabeça. Eu pedi que ele se sentasse e fiz um curativo decente, porque ele estava há 2 dias sangrando com uma bandagem na cabeça. Efetuei alguns pontos no corte e perguntei o que lhe havia acontecido. Sacerdotes de Atom não são bem-vindos em Tebas, meu senhor. Ao sair do templo anteontem, fui apedrejado pelos fanáticos padres de Amon. Isso não é nada. Vê o estado em que se encontra o templo do grande Atom. O santuário do Deus único estava em suas paredes riscadas e o piso manchado com sangue de animais. As paredes estavam sujas também com um esterco de animais. Perguntei então se Aie havia tomado alguma providência para proteger o templo. O vizir Aie envia algumas vezes alguns guardas para cá, mas ele mesmo vem muito raramente aqui para se inteirar da situação, respondeu o funcionário. Aquela informação foi-me muito preciosa. Aie, quando estava em Aquetaton, participava de todas as cerimônias a Atom, mas em Tebas desprezava o Deus do faraó. Conversei mais alguns minutos com os sacerdotes e depois dediquei-me a orar ao Deus Atom para que ele me iluminasse a encontrar a resposta sobre a enfermidade do faraó. O grande santuário, iluminado pelo sol, estava deserto. Durante todo o período em que estive lá, nenhuma outra pessoa visitou a casa de Atom. Ao sair, olhei para o templo de Amon, que continuava com um movimento intenso. Provavelmente deveria haver alguns poucos simpatizantes do Deus do faraó, mas eles não se arriscariam a expor-se publicamente. Tebas era decididamente a casa do inimigo para os devotos de Atom. Agradeci a atenção dos corajosos sacerdotes responsáveis pelo santuário de Atom e segui para a Casa Dourada. Fiz uma refeição discreta e dormi até o dia seguinte. Passei os 3 dias seguintes revirando Tebas à procura de uma resposta, mas nenhuma pista sequer se apresentava aos meus olhos. O clima seco e o calor escaldante debilitavam as minhas energias. Eu já não estava mais acostumada ao clima tebano. Em Aquetaton e Mênfis, ao norte, o clima era um pouco úmido. E algumas nuvens às vezes nos davam uma trégua do sol escaldante. À noite, no 3º dia em Tebas, resolvi ir aos tradicionais bares noturnos para relaxar. Eu também queria evitar ter que jantar com o vizir Aie. Provavelmente ele iria me fazer mais perguntas que eu não desejava responder.
Dirigi-me à rua que possuía os bares mais agradáveis e solicitei ao atendente uma bebida. Alguns minutos depois, enquanto eu tomava um bom copo de vinho, percebi uma voz familiar. Ergui a cabeça e ouvi um grito de alegria do meu festeiro amigo Sennefer. Sinceramente, uma forte emoção percorreu meu ser. Levantei-me da mesa com os olhos úmidos e abracei o meu querido amigo de noitadas no passado. Eu senti a mesma manifestação de felicidade e saudade por parte de Sennefer. Ele logo sentou-se na minha frente e começou a colocar os assuntos em dia. Nós não nos víamos há muitos anos. Algo que muito me alegrou em seu comportamento foi o fato de ele não criticar minha opção pelos deus Atom. Sennefer estava muito feliz em me rever e não desejava enveredar a conversa para um assunto polêmico. Conversamos, portanto, sobre as muitas namoradas de Sennefer, pois ele ainda não havia se casado. Era daquele tipo de homem que dificilmente se casa para jamais perder a sua liberdade de viver um amor livre de compromissos. Depois de suas muitas narrativas românticas, contei-lhe sobre a minha vida de sonhos ao lado da minha amada Sennefer. Sennefer e eu éramos muito parecidos. Éramos como irmãos, tal a nossa semelhança. Nós dois tínhamos os cabelos longos e negros, como a asa de um corvo. Nossos olhos também eram pretos e o nosso porte físico, tom de pele e altura eram bem parecidos. O que nos diferenciava era a expressão facial e as sobrancelhas. Ele as possuía mais espessas. Em relação às nossas almas, também tínhamos notáveis semelhanças. Possuíamos os mesmos gostos e fazíamos o máximo para não nos magoar. Nossa relação sempre havia sido muito boa, tirando a persistência de Sennefer, que era um cabeça dura, incorrigível. No mais, ele era um grande amigo. Aproveitei então para perguntar-lhe sobre como seguia a vida em Tebas depois da partida do faraó. Ele não acrescentou muito, mas disse-me duas coisas importantes ao meu ver. Primeiro, que Aie permitia livremente o culto de Amon e até mesmo incentivava aquela prática, tinha inclusive uma relação estreita com Tamoses. A outra importante informação era a campanha sistemática realizada pelos sacerdotes de Amon e os nobres tebanos para diminuir as realizações do faraó e dos sábios de Aquetaton. Na verdade, isso eu já sabia, mas não tinha ideia da complexidade do trabalho realizado com grande empenho pelos inimigos do faraó. Infelizmente, o povo oculto e de mente estreita acreditava naquelas informações sem refletir ou duvidar. Copo após copo, nossa conversa foi enveredando para os assuntos amenos e alegres. Fazia muitos anos que eu não bebia tanto. Em Aquetaton, havia no início da Avenida Real a Casa do Vinho e da Cerveja, mas lá a vida noturna não era tão atraente como em Tebas. Como eu já disse anteriormente, Tebas era a Paris da antiguidade, entre aspas. Ficamos mais 2 horas bebendo no bar até que Sennefer convenceu-me a ir a uma festa na casa de um antigo amigo. Ao chegarmos lá, tive uma sensação única ao relembrar os tempos dos meus primeiros anos de glória, depois de aceito como neófito no templo de Osíris. Mas aquela sensação não durou muito. Rapidamente pude sentir o desprezo que sentia em relação a mim. Todos sabiam que eu era um sacerdote do odiado deus Atom. Não demorou muito para os cabeças raspadas, entre aspas, iniciarem um debate acalorado sobre questões religiosas. Eu sempre fui um homem de boas argumentações. Mantive-me ativo e defendendo as minhas teses. Até mesmo impressionei algumas pessoas sobre as nossas pesquisas em Aquetaton. Com o álcool corria fácil em minhas veias, até aumentei um pouco a verdade, dizendo que já estávamos fazendo testes com máquinas que teciam roupas sem intervenção humana.
Eu sabia que eles não teriam coragem de confirmar as informações deslocando-se até Amarna. Isso fazia com que eu ganhasse tempo, porque para mim o projeto não tinha como fracassar. Era tudo uma questão de tempo. Infelizmente, não tivemos direito a esse tempo. Quando Senefer percebeu que o álcool já havia ultrapassado os limites do equilíbrio e da sensatez em meu sangue, ele retirou-me da festa, conduzindo-me para as ruas de Tebas. Caminhamos de um lado a outro até eu expulsar o excesso de bebida do estômago. Eu já não estava mais acostumada a ingerir tanta quantidade de vinho, mas acompanhei Senefer copo a copo. Meu amigo levou-me para sua casa e literalmente despejou-me em sua cama. Eu dormi imediatamente, mas senti a cabeça rodando sem parar. Tive de, inclusive, firmar o pé no chão para segurar a cama, entre aspas, que parecia rodar alucinadamente. No dia seguinte, acordei depois da hora do almoço, com a boca seca e com uma sede de leão. Fui informado pela criada de Senefer que ele estava na casa da vida de Tebas, atendendo a alguns pacientes e que em breve retornaria para a refeição da tarde. Eu tomei um longo banho e me joguei em uma cadeira no terraço da casa. Recuperada a sobriedade, voltei meus pensamentos para os assuntos que me levaram a Tebas. 2 horas se passaram e pedi diversos copos de água aos criados até que Senefer retornou à casa. Ele, sem demonstrar ter sofrido com a noitada, disse-me: Radamés, pelo que vejo, tem bebido pouco nessa nova fase da tua vida. Antigamente bebíamos mais e nada sentias. Ele refletiu um pouco e concluiu: mas acredito que tu estejas certo. Compara a tua pele com a minha. Temos quase a mesma idade, mas já pareço bem mais velho. A noite já está me cobrando seu alto preço. Eu sorri, demonstrando abatimento. Senefer percebeu minha tristeza e perguntou-me: O que há, meu amigo? Pareces abatido. Não creio que tenhas te chateado pelo fiasco que fizeste. Somos amigos, lembras? Coloquei minha mão sobre o ombro de Senefer e disse: Não é por isso que estou triste. O que está me chateando é a minha incompetência para cumprir a missão que me traz a Tebas. O faraó está muito doente. Eu estou aqui para descobrir um modo de neutralizar as forças que estão derrubando a saúde do soberano. Então expliquei detalhadamente o problema para o meu amigo, que, como sacerdote de Tote, conhecia muito bem o trabalho dos sacerdotes de Amon, hábeis manipuladores das forças das trevas. Depois que concluí minha exposição, ele começou a andar de um lado ao outro do terraço. Em silêncio, ele apreciou a beleza e a brisa que vinham do Nilo. Em seguida, virou-me para mim e disse: Eu acho que poderia te ajudar nessa busca, mas talvez seja muito arriscado para nós dois. Seria melhor deixar as coisas como estão. O faraó Akhenaton está desestabilizado a nossa pátria. Talvez a melhor solução para que o Egito volte aos seus anos gloriosos seja o desaparecimento do faraó. Não! Gritei. Senefer, pelo que tu consideras mais sagrado, ajuda-me a salvar Akhenaton. Ele é a luz da terra de Queme. Não permitas que um projeto elaborado por espíritos iluminados como Osíris, Ptah e Tote morra pela ganância dos cabeças raspadas. Ele respirou fundo, colocou as mãos sobre a face e recostou-se em uma cadeira ao meu lado. Naquele instante, o espírito protetor de Akhenaton atravessou-se à minha visão mediúnica e sinalizou para que eu tivesse calma. Serenei os meus impulsos e aguardei pacientemente a manifestação de Senefer. Após alguns minutos, que me pareceram horas, ele então respondeu: Realmente, o destino do faraó pouco me importa, mas pediste que eu refletisse sobre o teu pedido pelo que me fosse mais sagrado. Ele colocou as mãos sobre os meus ombros e disse algo que me comoveu profundamente.
Vou ajudar-te pela nossa amizade, Radamés, porque a considero sagrada. Em todos esses anos jamais encontrei um irmão como tu. Sei que farias qualquer coisa por mim, até mesmo empastar a cabeça careca de Ptamoses com esterco de vaca. Ambos rimos alegremente com a brincadeira de Senefé. Em seguida ele me expôs ao seu plano. Radamés, eu sei que em salas secretas do templo de Amon existe um trabalho especial sendo executado. Durante o dia e a noite ocorre um revezamento de padres que velam por algo muito especial. E posso garantir-se que não se trata dos estúpidos rituais do banho e da troca de roupas da estátua de Amon. Iremos lá essa noite e tentaremos descobrir o que se passa. Eu abracei um amigo e lhe agradeci pelo auxílio. Ao cair na noite, colocamos a túnica tradicional dos sacerdotes de Amon e o manto sobre a cabeça, utilizado normalmente à noite, o que disfarçou nossos longos cabelos, algo incomum na seita de Amon. Adentramos no templo e pude perceber os ritos sagrados e a devoção do povo ocorrendo naturalmente, como se o faraó nada houvesse proibido. Foi fácil nos misturarmos entre o grande número de sacerdotes que transitavam pela área comum do templo. Rapidamente nos deslocamos por uma abertura que terminava ao lado da câmara, onde a estátua de Amon repousava o ano inteiro, só saindo de lá durante o festival de Opet, que acontecia anualmente antes da determinação de Akhenaton. Descemos por uma escada, um círculo, e percorremos um estreito corredor iluminado por tochas. À medida que avançávamos, comecei a perceber a presença de vultos espirituais enegrecidos. Aquelas visões me assustaram, porque eu não sabia se eram homens ou espíritos. Poucos passos depois ouvimos alguns cânticos que rapidamente identificamos como sendo versos de magia negra. Nos escondemos atrás de grandes colunas e espiamos o lugar onde havia uma iluminação mais intensa. A cena foi chocante. Ali em frente aos nossos olhos estava uma estátua de cera de Akhenaton, perfeitamente trabalhada, como se fosse ele próprio que ali estivesse. A estátua tinha o mesmo tamanho do faraó e fora colocada ao redor de um círculo iluminado com velas. Em cada um dos 4 pontos da estátua estava um sacerdote de joelhos, realizando cânticos malignos para destruir o faraó. Cada equipe ficava 6 horas recitando os versos e era substituída por outras, para que o faraó não tivesse trégua por 1 minuto. Nos versos, os sacerdotes citavam um nome que me era estranho. Provavelmente tratava-se de um nome mágico do faraó, que todos os egípcios recebiam no ritual de nascimento e somente a deusa Ísis, deusa da magia, deveria conhecer. Assim, ninguém poderia nos lançar feitiços, porque somente a mãe do menino, a deusa Ísis, e o sacerdote que consumava o ato religioso conheciam o nome de batismo, entre aspas, da criança. O detalhe é que quem realizou a cerimônia do nascimento de Akhenaton foi justamente Ptamoses. Ele conhecia o nome mágico, faraó, e utilizava sem escrúpulos em sua magia macabra. Tentamos nos aproximar mais. Minhas pernas tremiam e com Senefé não era diferente. Se fôssemos descobertos, a pena seria a morte. Alguns metros mais próximos, percebi que na altura do coração haviam 3 estacas cravadas. A boca estava costurada para que o faraó não mais se alimentasse. Seus olhos estavam furados para que não pudesse mais ver e o nariz quebrado para que não pudesse mais respirar. Em volta dos sacerdotes ajoelhados estava uma infinidade de entidades espirituais enegrecidas que absorviam as formas pensamentos de ódio gerada pelos padres. Em seguida, aquelas energias se transformavam em uma nuvem escura que subia pelo corpo da estátua de cera e se localizava na cabeça, região que causava os distúrbios de saúde de Akhenaton.
Depois aquela nuvem se elevava para o teto e lá desaparecia na escuridão da gruta. Não pensei um minuto sequer. Saquei o punhal que eu sempre trazia na cintura e me ergui em direção aos malditos sacerdotes. Senefé segurou-me pelo braço e me jogou para trás das colunas. Ele, apavorado, me disse sussurrando: "Está louco, Radamés? Desaprendeste como lidar com essa situação em Aquetaton? Lembra-te, magia se combate com magia. De nada adiantará matar os sacerdotes. Outros ocuparão as suas funções e logo depois seremos mortos." Ele tinha razão. Acalmei-me e disse: "Tu não estás vendo os espíritos maus manipulando os pensamentos dos padres ao redor da estátua? Ah, Radamés, como eu gostaria de ter esse teu privilégio de ver o mundo da terra do poente. Sempre tivestes essa capacidade." Senefé verificou a situação em meu redor com os olhos assustados. Ao ter a certeza que não havíamos sido descobertos, deu um tapa nas minhas costas e falou: "Vamos embora. Tu já possuis informações necessárias. Volta para Aquetaton e informa Ramoses. Ele certamente saberá neutralizar essa influência nefasta sobre o faraó." Saímos pelo mesmo caminho que entramos, nos esquivando na escuridão. Logo estávamos no pátio destinado ao povo. Em meio à multidão, nos retiramos do templo de Amon. Despedi-me de Senefé, convidando a visitar-me em Aquetaton. Corri para o palácio e peguei minha bagagem. Apenas deixei um papiro comunicando ao vizir Ayé sobre o meu retorno à capital do Egito. Embarquei imediatamente para casa. A viagem seria longa e eu temia pelo fator tempo. Andei aquela noite inteira pelo convés da embarcação. Perto do amanhecer, surgiu-me uma ideia insólita. Ramoses realizava experiências de desdobramento espiritual com frequência. O seu Ka libertava-se do corpo e visitava outras regiões, que às vezes ele nos descrevia com riqueza de detalhes. Imediatamente me ajoelhei em meu aposento e comecei a orar com fervor. Aton, ó grande Deus, Criador da terra de Queme e de todos os povos, ouve a minha súplica. Teu filho adorado Akenaton necessita do teu magnânimo auxílio. Permite que Radamoses venha a mim, vencendo a distância que nos separa. Ó grande Aton, ouve minha súplica, porque só assim poderemos evitar que as trevas roubem a vida do faraó. Ao término da minha oração, uma luz brilhou no centro do aposento e Ramoses apresentou-se ante meus espantados olhos, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância. Ele sorriu e me disse: "Demonstraste sabedoria, Radamés. Eu e tu estamos ligados pelos séculos do passado e pelos séculos que virão no futuro. Mestre e discípulo se unem. Pela intervenção de Aton, eu vi com os teus olhos nessa noite. Não te preocupes, quando chegares em casa já teremos revertido a magia do mal promovida por Ptamoses." Eu coloquei as mãos no rosto e falei: "Graças ao grande Aton." A visão se desfez e eu dormi imediatamente. Meu corpo estava esgotado com tantas emoções. Acordei somente na tarde do dia seguinte. Por alguns instantes, fiquei em dúvida se realmente aquela aparição fantástica de Ramoses teria sido realidade ou sonho, mas algo em meu íntimo dizia-me que tudo estava bem em Aquetaton. Alguns dias depois surgiu-me o espectro do protetor de Akhenaton. Ele me agradecia pelo auxílio e indicava que o problema já estava solucionado. Depois de quase 2 semanas, minha embarcação aportou no cais do atual Tel El-Amarra. Eu corri diretamente para o palácio do faraó e encontrei-me com Nefertiti, que estava radiante e sorridente. Ela agradeceu-me e disse que o faraó já estava plenamente recuperado e trabalhando pelo projeto que era o ideal de sua vida. Naquele instante, ele estava junto com seu secretário particular,
Harmoses, dedicando-se a elaborar um material didático para ser ensinado às crianças nas escolas que ele iria construir por todo o Egito. Logo, Ramoses e Issé surgiram no salão principal do palácio. Abracei minha esposa e meu sogro e pedi detalhes do trabalho para neutralizar a influência da magia de Amon. Radamés, disse-me Ramoses, com as informações que nos enviaste, realizamos grupos de preces neutralizando a influência dos padres de Amon. Provavelmente eles já estavam cansados daquela rotina estafante, porque facilmente quebramos o elo mental que os ligava ao faraó. Nefertiti concordou com o gesto e concluiu: já comunicamos a Aie que destrua a estátua do mal construída sobre o templo de Amon. Esquecendo-me que Nefertiti era filha de Aie, eu disse: grande rainha, não deverias ter comunicado a Aie. Ela estranhou as minhas palavras e pediu-me explicações. Como eu já havia exposto, resolvi contar-lhe as minhas suposições sobre o vizir do Alto Egito. Nefertiti era uma mulher de rara inteligência. Além do mais, ela não nutria grande simpatia pelo seu ausente pai. Após alguns minutos, ela disse: vamos aguardar o seu retorno sobre esse caso. Assim poderemos tecer algumas conclusões. 3 semanas depois, recebemos uma correspondência de Aie informando que sobre o templo de Amon não havia nenhuma estátua do faraó para trabalhos mágicos e que provavelmente deveria ter havido algum engano do serviço de informações do palácio de Aquetaton. Nefertiti ficou alguns instantes pensativa. Em seguida me chamou em seus aposentos e disse: Radamés, precisamos conferir se a estátua foi destruída ou retirada do templo de Amon. Eu enviarei um agente de nosso palácio a Tebas. Diz-me o nome do teu amigo que te acompanhou nessa aventura para que ele introduza o nosso agente no templo de Amon. Assim poderemos confiar os fatos. Ela andou alguns passos até a ampla janela que dava vista para o Nilo e para o extenso palmeiral à margem do rio. Depois disse para si mesma: não podemos mais confiar no Divino Pai Aie. No próximo vídeo entraremos no capítulo 14, o nascimento do herdeiro.